Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. No vídeo de hoje quero comentar um pouquinho com vocês sobre o incêndio que ocorreu lá no Museu Nacional essa semana. Se corre algum risco da estrutura cair, né? E analisar um pouquinho as imagens ali depois do incêndio. Então vem comigo que eu mostro para vocês. Antes de iniciar o tema principal desse vídeo, vamos entender o contexto histórico do palácio que abriga ou abrigava o Museu Nacional e qual estado que ele se encontrava logo antes do incêndio. Construído em 1803 pelo comerciante português Elias Antônio Lopes, o casarão localizado na antiga fazenda de São Cristóvão, que pertencia aos jesuítas logo antes deles serem expulsos das colônias portuguesas, era bem diferente do que nós conhecemos ultimamente. Menor e menos imponente, o casarão ainda não tinha status de palácio. Porém, em 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, o casarão lhe foi oferecido como moradia real. A partir daí, a propriedade que se chamava Quinta da Boa Vista passa a se chamar Paço Real. Logo após a independência de 1822, foi chamada de Paço Imperial. Como a propriedade ainda não oferecia as acomodações dignas de um rei, entre os anos de 1808 e até pouco antes da proclamação da República, em 1889, o palácio recebeu inúmeras reformas, como alteração até mesmo do estilo arquitetônico que passou ao estilo neoclássico, muito comum na Europa. A obra encabeçada pelo arquiteto francês Pedro José Pezarat, inclusive o responsável pela adaptação da obra ao estilo neoclássico. O palácio é constituído por 3 pavimentos, totalizando 122 quartos, sendo 63 no térreo, 36 no segundo pavimento e 23 no terceiro, em uma área construída total de 13.617 metros quadrados. Composto por tijolos maciços, argamassas e pedras de mármore, as paredes de alvenaria são bem estruturadas, algumas chegando a ter uma espessura maior do que 1 metro, inclusive com reforços metálicos, uma espécie rudimentar de estrutura mista da época. Os pisos, forros e coberturas eram de madeira, assim como os diversos ornamentos que compunham a arquitetura do palácio. Porém, durante todo o período que o palácio acomodou o Museu Nacional, pouquíssimas mudanças foram feitas em relação às instalações hidráulicas, elétricas e principalmente as de prevenção de incêndio. Nessas imagens, por exemplo, podemos ver a precariedade do palácio meses antes do incêndio, que consumiu quase que por completo a edificação. Inclusive, uma instalação elétrica muito da sem vergonha, mostrando um certo descaso e a falta de consciência dos perigos que isso poderia gerar. Mas enfim, chega de papo e roteiros escritos, vamos para uma análise mais direta das imagens após o incêndio no dia 2 de setembro de 2018. Bom pessoal, nessa primeira imagem, nós temos aqui a planta do térreo do edifício do museu. Ele era composto por 3 pavimentos. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é justamente a espessura das paredes. A espessura das paredes aqui, logicamente que foi feito um levantamento por algum profissional, logicamente, e essas espessuras de parede aqui são relativamente precisas em relação ao conjunto total dessa planta. Esse pavimento aqui tinha 63 quartos, Aqui tinha um jardim central, que compõe todos os pavimentos, como se fosse um jardim para jardim de inverno, algo parecido com isso. Então, a estrutura desse prédio era toda feita de pedra e alguns tijolos maciços ali, mas a composição dele era, na sua grande maioria, de pedra. Então, tem ali uma capacidade de suportar incêndios muito grande, diferente, por exemplo, da madeira, que era a composição dos pisos, da cobertura, e tudo que compunha ali praticamente as peças ali dentro, tinha bastante coisa de madeira. Então vamos para o próximo pavimento, só para a gente entender,
né? Só para vocês terem uma noção do tamanho dessa edificação. Então aqui a gente consegue ver também a espessura das paredes, né? Era uma edificação relativamente grande e bem feita, né? Não é à toa aí que era um palácio real. Então eles não iam fazer qualquer coisa nesse palácio aí. Então esses são os pavimentos da edificação. A próxima imagem é a primeira imagem do incêndio, né? Então a gente consegue ver aqui a fachada do prédio enquanto ele ainda estava pegando fogo. Então não dá para se ter uma ideia legal aqui do que está acontecendo, né? Mas é uma imagem bem impactante, né? De ver. Eu não conhecia pessoalmente o museu, mas quem conhecia, quem trabalhava lá, eu acho que foi bem impactante essa imagem aí. Triste, né? Triste de ver um patrimônio assim se queimar. Mas vamos lá. Aqui a primeira imagem interessante para nós, que é a imagem da cobertura, né? A cobertura era composta por madeira e telha de barro. Então a primeira coisa que cai, né, numa situação de incêndio são justamente as telhas, porque a madeira vai se queimar, né? A madeira se queima, e com o peso das telhas e a fragilidade da estrutura queimada, vai se romper e vai cair. Então as estruturas principais, né, as treliças principais, elas acabaram ficando aqui. Mas as terças que seguravam ali as telhas já caíram juntamente com as telhas aqui, né? Nas imagens pós o incêndio, a gente vê que nem a estrutura principal do telhado está mais lá, né? Então, isso corrobora aí que o incêndio foi muito forte, a intensidade do fogo foi muito forte, justamente porque tinha muito material combustível dentro do museu, né? Inclusive os pisos, né? As lajes ali eram todas feitas de madeira, né? O que contribuiu aí para a alimentação do incêndio. Então aqui outra imagem também que mostra as coberturas aqui. Aqui as coberturas já estavam começando a ruir já, ó. Então grande parte delas já tinham caído completamente. Aqui elas estavam caindo bem no momento da foto, né? Então nós conseguimos ver aqui pelas janelas que os pavimentos ainda estavam intactos, né? Intactos entre aspas, né? Porque a gente consegue ver depois nas próximas fotos que as lajes caíram completamente, né? Justamente por elas serem de madeira. Então, nesse momento aqui da foto, a gente consegue ver que alguns dos pavimentos ainda não haviam caído. Aqui é o hall onde tem uma escadaria, né? Então era um pé direito triplo, acredito eu, porque tinha ali algumas sacadinhas que saíam para a escadaria, né? Então dá para a gente ver uma grande similaridade com aquelas plantas que a gente viu no começo ali. Aqui uma foto mais aproximada, né? A gente consegue ver aqui estrutura de madeira. Tinha uma estrutura de forro aqui também, ó, que é essas vigas que estão aqui na horizontal. Então tinha a estrutura da cobertura e a estrutura do forro, que também era de madeira. Então material combustível aí a dar com pau. Muita coisa para queimar. Aqui a gente consegue ver o pavimento, né, o terceiro pavimento, que estava pegando fogo nessa hora aqui. Eu tenho ali uma convicção de que esse incêndio tenha começado no terceiro pavimento. Por quê? Porque segundo as informações que eu busquei ali, né, logicamente em fontes jornalísticas, esse pavimento era o pavimento mais precário, era o pavimento que menos tinha manutenção, né? Então, aquela foto daquela instalação elétrica que a gente viu no começo do vídeo era justamente no terceiro pavimento, né? Era o quarto do Dom João VI. E a gente sabe, né, que os palácios, o último pavimento era composto só dos quartos ali de quem morava no palácio. Então esse quarto era no terceiro pavimento. Não que tenha sido esse o foco do incêndio, a razão tenha sido uma falha elétrica, nada disso. Mas pelo fato daquele pavimento ter menos manutenção, né, sofrer menos manutenção, pode ser que tenha ali acontecido o foco de incêndio nesse pavimento, né? Uma opinião minha, né?
uma convicção que eu tenho aí. Essa imagem aqui é uma imagem tirada mais de longe, que a gente consegue ver a potência desse incêndio, né? Olha aqui, ó, as fumaças aqui, né? Tinha muita coisa para se queimar lá dentro, praticamente somente as paredes não é composto por madeira, né? Os pisos, a cobertura, o forro, as peças que estavam lá dentro, grande parte era madeira, né? Então o mobiliário era tudo madeira. Então tinha bastante material combustível lá para alimentar esse fogo aí. Aqui uma outra imagem, a gente já consegue ver as coberturas aqui praticamente todas já caídas, né? Aqui já tem um pavimento que também já tinha caído, a gente consegue ver até algumas vigas aqui. Provavelmente essas são vigas metálicas, né? Porque a gente consegue ver que ela se envergou e não se queimou, então provavelmente é uma viga metálica, algum reforço que foi feito na ampliação do palácio. Esse palácio passou por várias e várias ampliações, né? Então provavelmente a única coisa que restou aqui foram essas vigas metálicas. Mais uma foto aqui da parte da cobertura, muito parecido com aquela que a gente já tinha visto. E aqui a foto pós-incêndio, né? O que a gente consegue ver aqui nessa foto pós-incêndio? A principal é a espessura das paredes. A espessura da parede do último pavimento era relativamente menor do que a do primeiro e do segundo pavimento. A gente consegue ver isso, inclusive, lá na planta que eu mostrei no começo desse vídeo. Então, ainda assim, elas são paredes muito grossas, né? Porque era um método executivo da época. Então, eles faziam ali, não tinha concreto armado, eles até faziam alguns reforços com uma espécie de uma estrutura metálica ali, mas era bem rudimentar. Então, ela tinha que ser ali estática pela maciça, né? Por ser uma parede maciça, ela tinha que ter ali a sua própria rigidez. Então, eles ampliavam, aumentavam a espessura dessa parede conforme, né, ia se construindo em cima, né? Então, a base era sempre maior para que tivesse uma rigidez suficiente para resistir aos esforços das paredes de cima, né, dos pisos e tudo mais. A gente consegue ver aqui as vigas. Não dá para saber se isso aqui são vigas de madeira, provavelmente são vigas de madeira que não queimaram, mas a grande maioria dos pisos aqui, por exemplo, eles já caíram, né? Então já tinham caído aqui, provavelmente numa possível restauração, né? Eles vão fazer algum outro piso aqui, provavelmente vai ter que ser de madeira, porque eles vão ter que manter a arquitetura do prédio, né? Mas a estrutura, a integridade estrutural das paredes, me parece aqui que está bem tranquilo, né? Logicamente que os revestimentos aqui, com a temperatura, eles acabam caindo, né? Mas é só o revestimento, a estrutura da parede em si não sofreu com o incêndio, ou não sofreu tanto assim com o incêndio, né? Mais uma foto aqui que a gente consegue ver. Então esse piso principal aqui, ele não caiu, né? Provavelmente porque o fogo não foi tão intenso ali, né? Pode ser também pelo fato das lajes serem menores, né? Então tem mais rigidez. Então, que nem essas duas lajinhas aqui são bem menores do que essas daqui, né? Inclusive do que essa daqui também. Então, pode ser por conta da rigidez ali da laje que ela não caiu. Nessa imagem aqui a gente consegue ver também as lajes que caíram. Aqui as paredes do segundo pavimento, né? Mais uma viga aqui, provavelmente é uma viga metálica. Aqui tem uma estrutura que até chegou a envergar, que pode ser uma calha de elétrica ou alguma coisa do tipo, ou até a mesma calha da cobertura, né, que a gente consegue ver que ele envergou aqui com a temperatura, né? Não pode ser nada de madeira, porque madeira não enverga, ela queima, né? Mas boa parte das lajes, né, acabaram caindo aí com o incêndio. Aqui é uma foto que dá para ver bem legal, ó. Aqui as 3 lajes caíram, né? Então uma é o térreo, né? 2 lajes,
e mais o forro aqui de cima, então uma, duas e o forro. Então os 3 caíram aqui, sobraram apenas as vigas metálicas que provavelmente faziam um reforço aí dessas lajes. A gente consegue notar também que por conta, né, acredito eu que seja por conta da rigidez, essas lajes que eram maiores acabaram caindo e essas aqui que eram menores não caíram. Pode ser também que por conta, né, do fogo, que não foi tão intenso aqui, não tinha tanto combustível. Essa parte aqui da frente foi uma ampliação. Essa aqui eu acho que é a mais recente de todas, se não me engano, né? Provavelmente ali da década de 1860, 70. Foi uma das últimas ampliações. Então pode ser que essas lajes aqui elas tivessem um outro método executivo, não sei, né? Mas essas lajes aqui acabaram ruindo porque eram de madeira, compostas de vigas de madeira. E essa imagem aqui da fachada, né? A gente consegue ver boa parte das espessuras das paredes, né? A arquitetura aqui do prédio. E essa é a última imagem que nós temos, que é a imagem aqui que mostra o corpo de bombeiros. Já tinha acabado o incêndio, já tinham conseguido controlar o incêndio aqui nessa hora, mas ainda assim é uma imagem bem impactante aí. Bom, em relação à estrutura das paredes, logicamente, acredito que não vai ter problema em restauração, né? Vai ser bem tranquilo de fazer. O difícil de fazer é a restauração interna dos pisos ali, principalmente mantendo a arquitetura original. Logicamente que eles vão ter que fazer uma imitação da arquitetura original, porque tudo que estava ali dentro se queimou. Então não tem como restaurar aquilo. Então eles vão ter que refazer do zero. Inclusive o presidente da França, o Macron, se dispôs lá a fornecer profissionais especialistas dessa área aqui para fazer a restauração do prédio, né? Que seria interessante justamente porque o arquiteto era um arquiteto francês. Então ele trouxe todas essas referências lá da Europa, então pode ser alguma coisa interessante para a restauração desse prédio. Mas o ponto principal é, de quem é a culpa disso, né? Nós sabemos que o museu era administrado pela UFRJ, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a universidade mais antiga do país. E eles, né, em 2017, fizeram até ali uma campanha para tentar angariar fundos e mostrar que o museu estava, né, em péssimas condições. Mas a questão, eu acho que o principal culpado é justamente o município do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque quando a gente vai abrir qualquer birosca na cidade, né, tem que passar pelo um mar de burocracias, né? Você tem que ter aprovação do bombeiro, aprovação, alvará de funcionamento, tem que ter alvará do fiscal que vai lá ver o seu negócio, se as acomodações são apropriadas para o número de pessoas, né? Então tem que ter um projeto ali todo bem elaborado para comprovar que o seu estabelecimento convém ali com a estrutura que você quer oferecer para os seus clientes. Nesse museu, para vocês terem uma ideia, não tinha nem projeto de bombeiro para saber qual era a capacidade que o edifício tinha de receber pessoas. Eles não sabiam quantas pessoas poderiam frequentar aquele lugar, né? Então, é muita burocracia para o cidadão e nenhuma burocracia para as coisas que são do Estado, para as coisas que são do município ali. Então, essa falta de fiscalização do prédio, que é um patrimônio nacional, né, é culpa, sim, do município, né, e da própria UFRJ também, por que não? Porque eles eram administradores. Se o museu não tinha nenhum desses alvarás, eles não podia estar funcionando, né? Não tinha hidrante, não tinha, né, a possibilidade de combater um incêndio, por que liberar o acesso de pessoas para esse prédio, né? Então era uma tragédia quase que anunciada, né? Então qualquer coisa que a gente vai fazer, nós temos que seguir as regras, e as regras são colocadas para todos, independente se você é o dono do Estado, né? Então, se você é o dono do Estado, as regras não valem para você,
né? Então, acho que isso foi uma negligência, sim, né, dos administradores, né, da UFRJ e também do município. Em 2014, o governo federal liberou 20 milhões de reais, né, liberou entre aspas, né, mas o dinheiro nunca foi repassado, e esses 20 milhões era para fazer todas essas melhorias no prédio do museu. Inclusive fazer essas adaptações em relação ao combate a incêndio, mas isso nunca foi feito. Então, se lá em 2014 eles não conseguiram a verba, já era para ter fechado isso lá em 2014. Né? Quem sabe poderia ter evitado tudo isso. E quem sabe com o fechamento do museu, abrisse os olhos, ó, está fechado o museu porque falta dinheiro. Isso seria uma maneira de protesto, quem sabe, né? Para que alguém fosse lá injetar dinheiro. A Lei Rouanet, por exemplo, poderia beneficiar muito o museu, né? Com incentivo de empresas privadas, mas não, né? A UFRJ, que é comandada pelo PSOL, né, por esses partidos de esquerda, jamais deixariam qualquer empresa terceirizada meter o bedelho no que é deles. Mas aí está, né? É uma perda de história incontável, um gasto gigantesco para fazer isso funcionar de novo, né? E a tristeza aí que fica para quem trabalhava, para quem frequentava esse museu. Então, eu acho que é algo que todos nós devemos repensar, né? Eu acho que o governo federal, o governo estadual e a UFRJ têm grande responsabilidade em cima disso e tem que ser aberto aí uma sindicância aí para investigar o porquê, né, e de quem realmente é a maior parcela da culpa, porque todos são culpados. Tá certo, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse caso. Se vocês querem mais vídeos desse aqui no canal. Logicamente que esse vídeo não é um vídeo legal de se fazer, porque eu preferiria muito mais não ter que fazer esse vídeo. Mas são coisas, conforme eu sempre digo para vocês, né? A gente sempre costuma aprender, por mais que sejam com coisas ruins como essas. Tá certo? Então agradeço mais uma vez a audiência de vocês até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!